Olha só o que é que está acontecendo com o tempo. Onda de calor, uma verdadeira loucura. O que isso influencia na meteorologia aeronáutica? Veja, estou hoje aqui com o professor Iremar, né? É um parceiro nosso, escreveu um livro de meteorologia aeronáutica juntamente com o professor Cabral, podia estar aqui com a gente também. E eles são pessoas que trabalham no ambiente aeronáutico. Eu já vi alguns programas na televisão, pessoas sendo entrevistadas e tal, falando sobre essa coisa toda de onda de calor, e é aquecimento global, é El Niño, é aquecimento do Pacífico, enfim, é o fim do mundo, é o hecatombe que nós estamos vivendo. Bom, todo mundo fala, mas nós estamos aqui especificamente para falar e direcionada a questão de tudo isso em relação à meteorologia aeronáutica, quais são as influências que pode acontecer. Iremar, uma pergunta que não quer calar, né? Essa onda de calor, eu vi um negócio bem estranho aí falando que essas ondas de calor ano a ano vem aumentando e tal. Eu vi até um lance na televisão, passando desses programas, todo mundo falando, disseram que as ondas de calor antigamente eram uma por ano, agora está até 9. Eu não sei, mas eu não tenho essa percepção. Será que eu estou em São Paulo? Porque onda de calor, por exemplo, no Nordeste é o ano todo, né? Então em São Paulo já não é tão verdade isso. Como é que é esse negócio de onda de calor? Olha, alguém que é leigo, onda de calor para mim é um calor mais além da média e tal. É isso? Tem essa classificação ou não? Soares, assim, essa afirmação de que antigamente só tinha uma onda de calor por ano e agora 9, tem que ser bem estudado. Porque assim, a gente sabe que realmente o planeta estava um pouco mais quente nas últimas décadas. Aí eu não quero nem entrar nessa parte de aquecimento global ainda, depois a gente... Não, vamos chegar lá. E daí, essas ondas de calor é resultado de um aquecimento maior de todo o planeta, né? Tá bom? Mas assim, agora a quantidade, isso tem que ser melhor visto, tem que ser estudado, verificado se realmente essas afirmações são verossímeis, porque hoje em dia é muito fácil, a gente mesmo aqui, né, podemos nos dizer especialistas, e às vezes, hoje em dia a internet, todo mundo é especialista. Então tem que ter muito cuidado com o que é falado, tá bom? Então assim, está quente? Sim, hoje, né, estamos passando por uma onda de calor. E o que é essa onda de calor? Realmente, o El Niño é um efeito tradicional que existe há séculos, milênios, pelo menos desde que a humanidade conhece. Era um nome, né? Mais recentemente. Que é o aquecimento do Oceano Pacífico, né? O El Niño. E o efeito inverso, por consequência, chamaram de La Niña, quando é o esfriamento. Então, quando estamos em época de El Niño, como por exemplo, teve um El Niño muito forte, eu que sou lá do Nordeste, em 98. Foi uma seca tremenda lá no Nordeste. A estiagem lá, né? A estiagem, que é o que está acontecendo também, vai acontecer agora. Né? Até falei com os meus familiares lá, olha, choveu muito ano passado, porque estávamos com laninha, mas esse ano, por ser El Niño, vai ser estiagem. Vai ser mais seco. Então assim, não é porque este ano El Niño está essa onda de calor que realmente está, que agora a gente tem que focar isso não, agora estamos no aquecimento global. Sim. Então vamos guardar depois disso aí. Vamos guardar depois disso aí. Então realmente... Mas é cíclico, né? Quer dizer, El Niño, El Niña... É cíclico. Laninha, né? Há pouco tempo eu estava para dar uma entrevista também com uma outra emissora e a gente viu, eu comecei a pesquisar, né? Fazia muito tempo, né, que a gente estava vendo essa onda de calor, e a gente consegue ver que desde a década de 50 eles têm dados desses, a gente chama de... a gente fala basicamente esse aumento de temperatura, a gente detecta pelo El Niño a anomalia de temperatura, que é um vídeo que a gente já gravou há um tempo atrás. Eu me lembro que a gente falou sobre anomalia, né? Da Argentina, né? Que não é propriamente uma anomalia, né? É uma variação. Essa anomalia é justamente isso. Eu pego a média dos últimos 30 anos de temperatura e daí o quanto, por exemplo, hoje, São Paulo, dia 17, 18 de novembro, 2000, quanto foi mais alto do que aquela média dos últimos 30 anos. Então isso é uma anomalia, tá bom?
Então a gente tem que ter cuidado. Para mais ou para menos? Mais ou para menos. Para e menos. o El Niño é essa anomalia positiva dos últimos 30 anos lidados, né, de hoje a menos 30 anos. Sim. E daí, especificamente hoje, quanto é que está o El Niño naquele ponto que a gente chama El Niño 34, que é na região do Pacífico. Tá? 1 grau a mais. Só que aí eles pegam a média do mês e colocam, esse mês, por exemplo, nos últimos 3 semanas, teve 1,5 a mais de anomalia, 1 grau Celsius e 0,5 a mais. Então realmente está mais quente. Mas a tendência desse El Niño é desaparecer pelas modelagens numéricas, pelas previsões, lá para abril, maio. E claro, a gente vai ainda sofrer bastante agora no nosso verão, possivelmente. E olha que bacana, gente. Nós estamos, perdão, nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de dados que vêm sendo acompanhados, quer dizer, não é uma coisa de chute, porque eu acho, né? Mas de modelagem matemática. Aliás, meteorologia tem muito a ver com matemática, com física. E meteorologia é física e matemática. Física e matemática, né? Pura física e matemática. Nada de biologia. Nada de biologia. Mas tem efeito lá. Nada de geografia. Nada de... Eu até brinco, né, com os meus alunos. Eu não sei nem onde é que é o estado, onde é que está o Brasil no planeta. Mas vai me dizer se vai chover ou não, a gente sabe. Sabe, pois é. Então, gente, isso são dados científicos e hoje a gente está brincando, né? Mas hoje a gente vive num período onde os dados são compilados, registrados e tal, e aí pode se chegar a algumas conclusões, né? Nessa questão de anomalia, que é uma palavra meio forte. Aliás, você gosta desse assunto? Você gosta de estar bem informado sobre a meteorologia aeronáutica? Nós vamos falar? Você não falou nada de meteorologia aeronáutica. Me aguenta, vai ser muito legal isso aqui. Olha, acompanha a gente, tem outros vídeos muito bacanas, se inscreve aí, né, no nosso canal, tem coisa nesse nível aí muito bacana. Mas essa questão, então aqueceu lá na região 34, eu nem sabia disso, do Pacífico, que é a latitude? Não, pega a latitude equatorial e eles dividiram o Pacífico em algumas regiões, 34, 24, de acordo com a longitude. Longitude, não latitude. Tá. Aí daí, algumas partes, depois a gente pode pensar aí numa edição e colocar uma imagem, eu até posso... Não, vamos colocar assim, nesse vídeo o nosso editor vai colocar essa divisão onde é o 34. E daí é o mais utilizado pelos americanos, pela NOAA, que é a agência americana. Por exemplo, a agência da Austrália, eles só começaram a dizer que o El Niño, só admitiram o El Niño a partir de agora de junho. É mesmo? Enquanto a NOAA você tá brincando desde o início do ano. Mas por quê? A rixa? Porque ela tira outra área para estudar do 34. Então cada um usa uma área e cada um usa uma anomalia para dizer que a partir daqui é o El Niño. Então também tem essa diferença. Então finalmente os australianos se renderam ao El Niño. El Niño. Então assim, até dependendo da área de estudo, eles podem determinar ou não. Então é muito pessoal às vezes, né? Por que em espanhol El Niño? Que é o menino, e lá menina. Historicamente. Porque se está lá, são os americanos que estudam, então por que coloca? É porque na verdade assim, o aquecimento... Eu te peguei nessa, né? Porque eu não tenho a menor ideia disso. Não tenho a menor ideia disso. O aquecimento das águas para pesca, a água quente, né? No caso a gente estuda meteorologia, também estuda oceanografia. Lógico, tem que estar associado, né? Tem muita relação. O oceano e Então, água quente não é boa para pesca. O boa para pesca são águas frias. A ressurgência da água fria, das correntes, leva o crio e os peixes vão lá. Então Por causa do crio que é alimento para o peixe. E nessa época, né, quando surgiu esse termo, porque as águas quentes do Pacífico era ruim para pesca. E geralmente o pessoal falava na época voltado lá para perto de dezembro. Aí esse El Niño vem daquele menino Jesus, né, que está associado também à época ruim de pesca lá da região, porque o oceano estava mais quente. Aí assim, gente, meteorologia também é cultura, olha lá. Se já existiu o El Niño, o que é que a gente vai inventar Laninha. agora? Laninha, mas aí não tem mais associação. Não tem mais associação. Não, mas eu não tinha a menor ideia, ficava me perguntando por quê. Será que é coisa de argentino, do pessoal de língua espanhola? Mas legal, muito bacana. Bom, essa questão do aquecimento é uma dúvida aqui que a gente fica pensando porque
Principalmente, uma coisa que influencia a meteorologia aeronáutica são tempestades, tempestades de verão. Então, essa questão dessas ondas de calor está diretamente ligada a essas tempestades. Aliás, dia 4 não, foi dia 3 de novembro, né, que foi talvez um dia incomum em São Paulo. Não só em São Paulo, acho que foi em muitas regiões, mas aqui na capital de São Paulo, em São Paulo, houve um negócio terrível, né? Os ventos de 110 quilômetros foi registrado em Congonhas, 56 nós. Caíram muitas árvores, foi o caos. Várias regiões de São Paulo teve um apagão, alguns ficaram 3 dias em casa mesmo. Nós ficamos 3 dias sem energia elétrica, perdeu muita coisa. Bom, todo mundo acompanhou o noticiário aí e viu essa barbaridade que aconteceu. Então, uma tempestade de magnitude, né, muito forte. Eu nem sei se considera tempestade ou já teria outra classificação, isso em meteorologia? Sim, a tempestade veio do CB, que a gente já sabe, né, do Nimbus, e sim, era uma tempestade. Claro, tem outras classificações que o Brasil a gente não costuma falar, que é a tal da Squall Line, que é a linha de tempestade. Que inclusive, só entre nós, um dia eu vou lançar isso no METAR, que é a mensagem meteorológica no aeroporto. Um dia eu faço isso. Na verdade, qual é o nome? Squall. Squall Line? No METAR vai vir o SQ. SQ é quando eu tenho ventos acima de 22 nós, ou seja, 44 km por hora, isso perdura pelo menos aí 2 a 4 minutos. Ah, é? Isso tem publicação. Mas voltando... Nossa, olha só, tá brincadeira. Eu queria saber, você aí, meu amigo piloto e tal, quem é amante da aviação, já tinha ouvido falar nisso? Escreve pra gente aí. Eu nunca tinha, gente, pelo amor de Deus. O pessoal e tá na publicação isso? Aqui no Brasil a gente não costuma colocar. Então, já que falou disso, não é tradição. Só um parênteses. No Brasil a gente também não coloca o granizo pequeno na informação meteorológica do aeroporto. Tem uma classificação granizo. Aliás, no livro do professor Iremar, eu podia ter trazido o livro aqui, inclusive, não trouxe. Mas no livro tem lá, inclusive, fotos, né? Tem. Granizo, tamanho e tal. Acima de 5 milímetros é o GR, né? Golf Romeo, que o pessoal chama de Saraiva, é o granizo grande. E menos que 5 milímetros é o GS, né? Que é o granizo pequeno, que o pessoal chama de Grapple, o americano. Então tem, só que no Brasil, a gente, quando cai o gelo, tudo nosso a gente chama de granizo. A gente não coloca no METAR, a gente não diferencia. Não diferencia, que seria uma coisa importante, né? Agora, até porque o dano, uma saraivada, por exemplo, quando é saraiva, aquele grandão, mata animal, mata até pessoas, se for o caso. Às vezes em aula o pessoal pergunta, mas qual a diferença? Eu disse, é o seguinte, se você teve afundamento craniano, é granizo. Granizo. Só doeu é saraiva. É claro que brincando, mas assim, não, mas dá para fazer uma boa na verdade sensação. É perigoso. Um granizo grande, ele caindo a alta velocidade, 5 milímetros, 10 milímetros, já pode ser um caso de um hospital, tem que se proteger. Tá bom? Amassa carro e tudo. Né? Amassa carro, mas é o mesmo, pior é a nossa saúde. Mas voltando ao que você falou dos ventos, na sexta-feira, dia 3, estava chegando a frente fria e aliado a esse calor, a gente tem um calor muito forte aqui na região, essa energia. Quando chega uma frente que tem umidade, eles se chocam. E nesse choque gera os ventos fortes, né? Tempestade, granizo, etc. Então esse vento forte foi derivado do avanço desse sistema frontal que chegou e entrou em choque com a massa de ar quente que estava em São Paulo. A massa de ar quente, ela não segura a tempestade? Ou não? Não, olha, melhor dizendo, ela não segura a frente fria? A massa de ar quente seca. Se for seca, ela segura. Só que tem um limite. Por exemplo, agora esse fim de semana está vindo. Esse final de semana que você fala agora? Agora dia 17. 17, 18, 19, né? Que é agora. Então, de novembro. Então, assim, está chegando a frente fria. Por que ela está chegando? Começou a ter essas tempestades aqui em São Paulo durante essa semana de novembro. Agora, essa última semana, segunda, terça, quarta e quinta. Voltou a ter um pouco de umidade. Aí a massa na nossa região diminuiu de intensidade porque ela ficou menos seca, ficou mais úmida. Aí ela diminuiu a força e vai deixar que essa frente chegue. Mas diminuiu se a gente mantiver uma massa de ar quente e seca, que é comum, Planalto do Borborema ali na área do Nordeste, no Polígono das Secas, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, aquela região muito seca, e aqui em São Paulo cria um bloqueio atmosférico e realmente não sobe as frentes
que é o ela que vira aconteceu nas pro últimas oceano. semanas, e vai para o oceano. Então, quando ela vence esse bloqueio, então ela vem muito forte, que é o que vai vir agora aí também. Ah, isso tá, olha só, Embora gente. esteja prevendo ventos fortes, mas eu ainda acredito que a modelagem também que está falando vai ser um pouco menos, claro, Do que aconteceu. Mesmo assim, em algum ponto isolado, um bairro ou outro de São Paulo, Vai ter um temporal uma cidade específica no interior, pode ser que aquele vento, forte, o modelo não enxergue por ser áreas pequenas e pode ser muito forte. Então é bom todo mundo ter cuidado. Então vamos ter chuva forte, né? Podemos Em dizer alguns assim. pontos da área de São Paulo, capital ou o estado também. Tá. No dia 3 de novembro, que foi em Congonhas que aconteceu teve inclusive um avião, aliás, o avião do Neymar, não sei se vocês sabiam, saiu da pista lá, mas ele do Iremar. Não é do Iremar, eu pensei que tinha sido o avião do Iremar, mas é do Neymar, entendam bem, do Neymar, aquele jogador e tal que vive caindo. E saiu fora, lógico, o Neymar não estava. Mas parece que o piloto, quer dizer, pousar numa pancadaria daquela, tem que tirar até o chapéu pro cara, né? Ele conseguiu controlar a aeronave. Primeiro que realmente não é fácil, né? Quem é da área da aviação sabe. Do mesmo jeito que eu te falei, agora a gente estava há pouco conversando, que sábado, né, estava com ventos aí em torno de 20 a 30 nós, não, 24 Isso nós. no sábado, depois dessa sexta-feira caótica. 20 a 25 nós de pico, mais predominante de 15 a 18. Ou seja, multiplica por 2, 15 nós 30 km por hora e 25 nós 50 km por hora. E tinha helicóptero pousando lá no Capão. Você me falou, então, porque dia 4 foi o primeiro dia de corrida, dia 5 foi o segundo dia de corrida. Quer dizer, isso aconteceu, se vocês se lembram, foi na Fórmula 1, que estava, o círculo da Fórmula 1 estava, aliás, eu vi uma imagem do círculo voando uns pedaços lá, umas coisas lá, né? Enfim, mas você estava trabalhando lá no primeiro dia, no dia 4, foi no dia 4. No primeiro dia de corrida, dia 4. Primeiro corrida do dia 4. E os helicópteros, olha só, pousando com 25 nós, os caras pousando. Tem que ser bem bom, né? Os picos, né? No predominante estava 15 a 18 nós. Mas aí algum momento estava forte, aí daí... Chegou a ser interrompida a operação de helicóptero? Não, porque nesses momentos a gente conseguia, né, vinha para pouso, a gente conseguia esperar um pouco, então. mas interromper não precisou não. A gente chegou na margem de segurança, mas realmente estava forte. Tá, tem um capítulo no teu livro do Cabral que é o capítulo 14. Fala, olha que título bacana, variabilidades climáticas. Parece que tem tudo a ver com esse assunto que nós estamos falando, variabilidades climáticas, né? A gente sabe que se fala muito hoje, muita gente está justificando esse excesso de calor, muita gente está justificando, olha aí o aquecimento global, as queimadas, o pum das vacas, enfim, a gente ouve um monte de coisa aí. E é lógico, eu já li esse capítulo 14 deles e lá vocês falam de duas teorias, né? Aliás, duas linhas de pensamento com relação a essa questão. Afinal, você falou, né, que o planeta nessas últimas décadas tem aquecido realmente. Quer dizer, vai aquecer até pegar fogo? Tecnicamente até mais ou menos 2000. E agora a tendência é dar uma esfriada. E assim, a gente tem que ter muito cuidado, justamente como a gente falou, El Niño, Laninha, El Niño, Laninha. Não é obrigado também ser essa inversão. Pode ser um El Niño, depois um El Niño mais forte. Entendi. E depois Laninha, depois pulou para o El Niño, Laninha, né? E isso está associado à questão da temperatura no Pacífico. No Pacífico, que aí a gente chama de teleconexões. E isso afeta o planeta inteiro. Tá, então não é só uma questão do Brasil. Não. É uma questão do planeta o todo. Aquecimento por isso que ele fala teleconexões, porque isso é igual efeito borboleta. Um evento que acontece no Pacífico, ele afeta o resto do planeta. A questão, me veio na mente agora, a questão da umidade da Amazônia, né? Aquela umidade da Amazônia, ela entra ali pelo Nordeste e desce aqui. Ela causa, essa umidade,
ela causa chuvas aqui no Sudeste, né? A umidade ela vem, né? Podemos ver que ela vem da região equatorial, passando pelo Nordeste e entra na Amazônia. Na Amazônia ela curva devido à configuração amazônica dos Andes, passa pela região centro-oeste do país e chega ao Sudeste, que é São Paulo. É um canal que existe aqui de umidade, né? Basicamente assim, o que chega de umidade oceânica cai na Amazônia. Em compensação, a Amazônia também evapora, o saldo dela é como se fosse neutro. O que ela ganha, ela perde. Então fica mais ou menos saldo neutro. E o que ela perde traz para a gente nesse corredor que a gente chama de jatos de baixos níveis, esse corredor noroeste. Aliás, olha que interessante, esse corredor noroeste é uma tendência de vento, né? Sim. Que isso é importante. Em baixos níveis nós estamos falando que níveis? Mais ou menos nível de 850 hectopascal, 1.500 metros de altura aproximadamente. Que daria em pés, 1.500. Multiplica por 3, né? 4.000, 5.000 pés. 5.000 pés. Olha só. Então, 5.000 a 6.000, ele vem o corredor noroeste trazendo umidade. Então, inclusive, quando a gente nesses níveis, quem está voando visual normalmente aí, deve observar essa questão desses ventos noroeste. Possivelmente vem e geralmente é no nosso verão. Quando ele é inverno, aqui cria aquela alta pressão, que é o que fica seco, que dá esses picos de calor. E essa curvatura, ela sobe um pouco mais, pega mais área. Mais para cima lá. Espírito Santo, né? Bahia, e aqui libera regiões mais secas. Então ela varia. Né? É como se fossem nossas monções. Em algumas publicações já se diz que são as monções brasileiras. Diz que é a inversão dos ventos. Tem que demorar para explicar essa situação, mas é como aqui tem ventos mais fortes no verão e aqui o vento diminui no inverno e ele sobe. Essa diminuição a gente chama de inversão de ventos. Muito legal, muito legal. É muito bacana isso, mas eu tinha te interrompido, você estava falando do que mesmo? Não sei, a idade da gente já... Não, a gente está falando das variabilidades, ainda bem que nós temos uma assessora aqui, alguém, né, para nos ajudar aqui, dois velhinhos conversando. Variabilidades climáticas. Tem sido de costume, aliás, virou até meio moda esse negócio de aquecimento global. Olha, sinceramente, eu fico até meio invocado com isso, porque tudo é aquecimento global. Tudo é aquecimento global. Parece que, até na própria ONU, né? Sim. A gente ouve essa questão, o aquecimento global. Tem a própria NASA, entre aspas, também tem isso. Da NASA, mas tem outras coisas que ninguém... O site da NASA também fala outras coisas que ninguém fala nada, né? Quer dizer, não fala nada, ninguém divulga, né? Parece que é um interesse, porque essa questão de aquecimento global passa, talvez, não quero ser exagerado, mas passa por questões políticas também, né? De a ver com isso aí. Afinal, o planeta está aquecendo mesmo? Olha, como a gente fala, como é que o planeta aquece ou ele esfria? Ele aquece ou esfria por causa, principalmente, do Sol. É a nossa fonte de calor. Eu até falo, se você tirar o Sol, você pode queimar todo o combustível fóssil que não vai aquecer o planeta. Não vai aquecer o planeta? Óbvio. Então assim, o Sol tem seus ciclos solares, inclusive no livro a gente fala um pouco, tem seus ciclos, e ele passa por momentos de pico. Ele passou por esse pico mais ou menos nessa época do El Niño 98, né? Começou aí década de 80. Esse aquecimento está relacionado às explosões solares? Sim, são as manchas solares. Então quanto mais manchas. Qual a diferença de mancha solar e de explosão solar? Na verdade, assim, uma mancha solar, ela é quando o Sol está em grande atividade. Tem explosões internas, é como se as explosões fazem parte do sistema de manchas. Entendi. Quando você olha para o Sol, ninguém vai olhar para o Sol ao olho nu, mas com equipamentos, você vê spots, manchas no Sol. E essas manchas, na verdade, é um campo eletromagnético tão intenso, justamente porque ele está com tanta força e está mandando essa onda para a Terra com mais energia, que naqueles pontos pretos é onde no campo eletromagnético a gente não sai a luz, a gente não enxerga a luz. Então por isso que a gente chama de manchas. Na verdade, quanto mais manchas, mais energia magnética eletromagnético está lá e mais energia está sendo enviada para nós. E daí dá um pico de energia chegando no planeta Terra, então a gente tem um aquecimento. Aí, claro, né, como eu disse, divide-se em duas linhas, os cientistas. O pessoal que tem a alcunha de aquecimentista e o outro de céticos. Eu não gosto muito desses dois termos. Né?
Por exemplo, o Cabral é aquecimentista. É aquecimentista. E Os dois que escreveram o livro, cada um tem uma. Cético é uma palavra feia, né? Aquecimentista é até legal, né? Talvez, agora eu podia chamar os não aquecimentistas de frios, mas também ficaria feio. Então não tem um termo muito bom, né? Mas tem aqueles que acreditam na linha de que realmente isso está acontecendo. E o aquecimentista seria que o homem tem a capacidade de alterar a temperatura da Terra. Clima do planeta. O que parece um negócio bem exagerado. Aí, muitas vezes, assim, eu posso falar da minha parte, tá bom? Então, como só tem uma das partes aqui falando... É o cético. Você é o cético. Falando um cético. Também não quero dizer que eu sou o dono da verdade, porque a gente tem que escutar sempre duas partes. Quem está interessado, pare para ler um pouco, né? Pare para tirar um pouco daquela imagem de que eu já vou entrar com essa tendência. E outra, veja o capítulo 14 do livro de meteorologia. E tente ver as duas posições. No final você tira as conclusões, porque ninguém aqui vai ficar impondo a sua opinião. Mas assim, nas duas linhas, por exemplo, a minha linha, a gente não vê que tem realmente fatos de que agora o planeta voltou a esfriar, a gente tem dados de geleira, né? Dados da nossa própria... Mas a geleira, por exemplo, tanto no Ártico quanto na Antártica, está aumentando. Está aumentando, porque o Ártico está diminuindo. O Ártico realmente diminui, mas uma coisa que não se explica é que o nosso Oceano Atlântico, lembra das teleconexões? Sim. O nosso Oceano Atlântico, não é o Pacífico, mas o Atlântico, ele exporta calor para o hemisfério norte. Então, se o planeta passou por um momento de aquecimento, ele está exportando mais calor para o norte. E realmente a tendência lá dá uma diminuída no frio, entre aspas. Né? Mas mesmo assim, eu estou tendo extremos. O meu irmão mora no Canadá, está com menos 40 graus de temperatura lá ano passado. No Canadá? Menos 40? Quebec. E o site da NASA, que eu mostro para os meus estudantes, tem lá, fala assim, as geleiras na Antártica estão ganhando mais do que perdendo. Por que não fala mais que está perdendo? Ou está ganhando? Está ganhando? Aí ganha mais do que perde. Se eu ganho mais do que perco, quer dizer que eu estou aumentando o tamanho. Só que nem assim não dá uma informação direta. Por quê? Quando chega o verão, ela perde. Inverno, ela aumenta. Então, como se fosse uma pulsação. Perde, aumenta. No final ela está aumentando. Lógico. A sorte que, como a América, o hemisfério sul é mais água do que o continente, a gente tem esse esfriamento também é mais ameno. Em compensação, no norte, eu tenho mais esse extremo de temperatura. Se fosse lá que tivesse frio, estaria muito mais frio em extremos. E outra coisa, falando de extremo, eu queria só abrir um parênteses. Ótimo. Dói no meu coração? Sim. Gente, momento de, vamos dizer, de reflexão. Dói no meu coração quando eu vejo uma reportagem, alguém dizendo assim, olha, menos 50 graus no Canadá, menos 50 graus, 40 graus na Alemanha. Está vendo? Aquecimento global, eventos extremos. Eventos extremos, quando se fala, pelo menos quer dar desculpa de um aquecimento global, eventos extremos porque eu tenho mais energia chegando, vou ter mais sistemas como tempestades, etc. Não é porque eu tenho um frio extremo que eu posso justificar agora também porque frio extremo é aquecimento global. Para pensar. Não bate, né? Não bate. Tá bom? Então dói mesmo quando alguém fala isso. Não, se você quer colocar sua linha de pensamento e dizer, não, o planeta está aquecendo, então dá um exemplo, aqui em São Paulo está essa onda de calor, aí a gente depois tenta discutir, mas dizer, o frio extremo, porque aquecimento global gera eventos extremos de calor, de energia, não de frio extremo. Ou seja, é bem polêmica essa história, né, dessa variabilidade climática. Por que vocês colocaram o nome variabilidade climática? Porque justamente, se a gente jogar aquecimento global, que é o que está na moda, a gente vai ser tendencioso, dizer, o planeta está aquecendo. E não, a variabilidade climática faz parte de toda a história do nosso planeta. O nosso planeta passou por épocas de calor e épocas de frio. Inclusive, né, se olhar um professor muito bom também, que ele também é cético, o professor Carlos Murion, ele é climatologista, então ele fala que... É da USP? É da USP. O planeta, ele passa por mais épocas de gelo, eras de gelo, do que eras de calor. Estamos numa era de calor, né, de mais ou menos 12 mil anos, que é onde tem toda a humanidade, a história da humanidade.
Então, assim, eu tenho mais áreas de frio se eu do que de usar calor. o estudo que a gente chama de paleoclimatologia. Não, repete esse palavrão aí. Paleo, que remete a antigo, crio, né, de criogênio, de gelo, e climatologia, que é o estudo do tempo. A gente vai numa geleira, pega um tubo, né, a grosso modo falando, tira de metros e metros, e aquele tubo, ele vai contar uma história. Eras em que o planeta foi acumulando, por exemplo, gás carbônico, hidrogênio, oxigênio, e como é que estava a atmosfera naquela época. Porque antigamente se fazia com árvores. Pega aquelas sequoias da Califórnia, corta e vê os anéis. Só que isso não é nada ecológico, isso. Sim. Que aí remete ao que eu falo a vocês. Independente se alguém quer dizer que está em aquecimento ou esfriamento global, essa briga, o importante é dizer o seguinte: a gente tem que focar realmente em cuidar da natureza. Porque dizer, mas o mundo está destruindo, por isso está aquecendo. Não é por isso, mas a gente tem que cuidar da natureza, independente se está aquecendo ou não. Então, independente de qualquer briga de ponto de vista, reciclagem, né, cuidar da natureza. E isso vai refletir justamente também até no meio ambiente nosso. Né? Eu vou puxar uma coisa aqui que eu nem sei, me veio agora isso. Eu sei que está demorando talvez esse vídeo, mas gente, está muito legal. Michele, talvez a gente faça até vários vídeos, não sei, faça uma edição, porque está muito legal. Eu queria aproveitar você aqui e me veio uma coisa. Eu li um estudo recente, aliás, saiu em algumas televisões, só para algumas que não interessam, né? Mas saiu um estudo da questão das explosões solares, né? E aí eu nem sei se você está acompanhando isso. As explosões solares, você bem explicou que aquelas manchas, na verdade, conteúdo magnético extremamente forte, que mata até a luz que não consegue enxergar. Essa explosão solar vai leva os ventos solares. Os ventos solares que vai influenciar a nossa magnetosfera. Que é falado. Eu falo e a gente perde magnetosfera. Né? Então, eu falo no meu livro, aliás, até aproveitando de navegação, quando a gente trata de magnetismo terrestre, quando a gente fala sobre bússola e tal, a gente fala da magnetosfera, é uma espécie de proteção, né? E a magnetosfera, da parte que fica voltada aqui para o Sol, né, ela fica meio esticada e tal, né? A gente até chama cinturões de Van Allen, né? Cinturões de Van Allen, isso, legal, bacana. A gente usa acho que tem um livro. Tem no livro, exatamente. Agora, a minha questão é o seguinte, porque o magnetismo terrestre está muito associado às comunicações, né? Esse estudo que saiu, não sei se você teve acesso a esse estudo, foi da NASA, não me lembro agora, poxa, tinha que ter pego melhor isso aí, mas fala que em 2025 nós teríamos um problema nas comunicações, só que mais recentemente, devido à coleta de dados e tal, parece que isso vai acontecer em 2024, você sabe alguma coisa a respeito disso? Olha, é a mesma coisa que eu falo, tem que ter cuidado. Eu não posso falar com propriedade porque eu não vi esse estudo. E mesmo vendo o estudo, é importante ver os dados. Porque eu recebo também muita informação, vamos ter que ter cuidado com explosões solares que vai afetar o campo magnético da Terra, desligue seus computadores, etc. Tem que ter cuidado, porque o Sol, não dá para também fazer uma previsão. Eu sei que eu tenho ciclos de explosões, mas eu não posso dizer que naquele ciclo o Sol vai reagir daquele jeito para ter uma previsão. Então, talvez, posso até estar falando besteira, mas talvez tem que ter muito cuidado com isso. Vai adiantar, vai atrasar, pode ser que estão falando que tem um ciclo maior de energia solar, que eu não li. Que pode... Em 2024, pensou que ia ser em 2025. Vai ser em 2024. E esse ciclo pode ser que afete, então a pessoa já joga à frente algo. Então tem que ter muito cuidado, tem que ter que base de dados. Agora, existem tempestades magnéticas que afetam, nós temos alguns relatos. Que geram até mais auroras. A aurora boreal. Astral e boreal. Qual a diferença da aurora astral e boreal? Você já me falou. Áustreos,
Boreus, norte, Áustrio, sul. Austral, Então, Austral é lá em cima. Boreal e Austral. Boreal, norte, Boreal, Áustrio, sul. Então, aurora boreal. Por que a gente não ouve a aurora austral? Porque não tem só pinguim que fica vendo, então o pessoal das estações de pesquisa lá no hemisfério sul. E só eles que vêm, porque no norte você tem um turismo. Não, isso tem um turismo. O continente dá para você andar até na Finlândia, né? Até o ciclo, né? 66 graus, 33 minutos, ciclo polar norte, né? Uhum. E isso é por causa dessas do magnetismo, basicamente, né? Porque o campo magnético, essa proteção, no final ele leva para os eixos norte e sul. Isso. Então a energia solar ela se concentra exatamente mais nos polos. Que dá aquele espetáculo maravilhoso. Muito bonito. E tem registros também de tempestade independente das explosões solares. Quer dizer, independente não, está totalmente associado. Mas eu digo mais pontuais, né? A gente tem registros de tempestades magnéticas na Rússia, né? Que causou problema sério, né? Acho que até de acidente. Pode causar, porque assim, a onda eletromagnética ela causa realmente a confusão de influência na eletromagnética, na bússola, nas telecomunicações. Então realmente influencia assim. Você que trabalhou na área de controle de voo, geralmente final da tarde, às vezes deve notar que tem, porque a atmosfera tem uma mudança justamente no pôr do sol. Sim. Então toda a nossa atmosfera, a vertical dela, ela modifica, então isso influencia também todas as camadas, influencia as telecomunicações. Você está falando isso, rapaz, me traz um pouco de saudosismo, porque no corredor Eurosan, quer dizer, naqueles voos que saem do Brasil, que vão para a Europa, hoje você tem CPDLC, via satélite e tal, as comunicações. Aliás, primeiro, o primeiro sistema de comunicação hoje no corredor Eurosan, quem voa internacional, os pilotos que voam, sabe que é o CPDLC. Mas você tem um backup que é o HF. Só que no passado, eu sou um pouquinho velho, no passado você usava a frequência HF, né? E na frequência HF é muito interessante. Gente, eu trabalhei nossa, 1977 cheguei em 1977 eu cheguei na Torre Pirassununga. Nós tínhamos lá um rádio HF para fazer coordenação de tráfego. E era comum, o que acontecia? No final da tarde, no ocaso, né? No ocaso, olha a palavra, né? No ocaso, bom, você falava normalmente o dia inteiro numa boa em HF, mas chegava no ocaso, rapaz, era impossível falar. E ficava aquele negócio, parecia fantasma. A atmosfera, ela, basicamente, a troposfera principalmente, ela cai, ela modifica, chama de camada limite planetária, ela desce de 1.500 metros para mais ou menos 300 metros. E aí bagunça. Toda a estrutura da atmosfera bagunça, inclusive é péssimo, né? Quem voa de planador, voar próximo do ocaso, justamente porque a atmosfera, ela, literalmente, ela cai, entre aspas, né? E então aí causa esse efeito. Diminui todas as convecções, modifica toda a estrutura, reestruturas. E o interessante é que é no HF, aí muita gente deve estar perguntando, e o VHF? O VHF não tem esse efeito. É porque, como é VHF é Very High Frequency, como um e o outro é maior, a frequência ela fica mais resistente, como se ficasse mais robusta. E não sofre essa influência do HF. E essa camada de ozônio, todo mundo fala, né, na aviação, camada de ozônio, proteção, não sei o que, o efeito estufa, camada de ozônio, isso é balela ou realmente? Não, a camada de ozônio ela existe, lógico, né, na estratosfera, inclusive por isso que a estratosfera volta a aquecer. Ela é causada pelo aquecimento, né, o Sol, que é o que dá o start para formar o ozônio, que é o O2, mais o O nascente, que é o O sozinho na natureza, que é estável, a gente chama de O nascente. Quando tem a catálise da luz solar, vira o ozônio. Que é o O3. É o O3. Porém, fala-se muito, nos polos não tem camada de ozônio, o aquecimento... É isso que fala, você ouve isso toda hora. Realmente não tem. Mas não é por causa do ser humano. Você vê em livros antigos, já falava que não tem camada de ozônio. Olha só isso! Vamos desmistificar esse negócio de camada de ozônio. Nós estamos falando de ciência aqui. Você percebeu pelos comentários do nosso entrevistado aqui que você é formado em meteorologia
pela Escola de Especialistas, também depois E pela USP e mestrado pela USP também. pela USP também, tá? Não é qualquer um. E um cara que tem uma larga experiência na meteorologia aeronáutica, tá? Então vai atrás. Mas fale. Então assim, você vê livros, por exemplo, eu tenho o Meteorology Today, que é um livro que a gente estuda na graduação lá na faculdade, tem o Wallace Hobbs, que são os autores, e neles já falavam, olha, não tem camada de ozônio nos polos, realmente não tem por quê? Porque o raio solar, ele não vai entrar... Ele tangencia, né? Tudo bem, mas tem aqueles picos? Tem, mas no geral o aquecimento não é contínuo, e principalmente que tem esse setor de inverno e verão, né? Mesmo no verão ele é mais tangente. Já na região mais intertropical, a camada de ozônio é maior. Só que aí começou a se falar porque o raio solar, vamos voltar, eu quero entender como vocês querem. O raio solar ou a luz, ela catalisa. Ele é o start para formar o ozônio. Então, porque você tem, e como é formado o ozônio, que é o O3, que é o O2 normal, que a gente respira. O O, que é o ar, o O2. Somado com o O isolado, que a gente chama de O nascente. E esse O nascente está na atmosfera normal. Tem o O nascente e o O2. Pode ser derivado também de outros produtos. Por exemplo, a gente tem na estação, pelo menos tinha alguns anos na estação lá da USP, ali perto do Rio Pinheiro, tinha uma estação meteorológica que detectava ozônio. Por quê? Naqueles dias de sol muito quente, sem nuvem no céu, os carros ali na Marginal Pinheiros, perto do lado da USP, eles produzem, né, como combustível, óxido de nitrogênio. Esse óxido de nitrogênio, o oxigênio se solta em O nascente, junto com O, na própria baixa atmosfera detecta, até se vê em modelagem, o ozônio. Se faz o ozônio. Quando eu tenho realmente céu claro, muito sol, a energia batendo, a gente detecta na baixa atmosfera. Olha, e o ozônio é na estratosfera. É o mais comum, mas eu te pergunto, naqueles dias secos, céu claro, muito sol, o olho às vezes não fica ardendo de muita gente? Fica. Só é a poluição. Fica. Não é obrigatoriamente a poluição, é o ozônio, porque ele afeta as mucosas dos olhos, ele é bactericida e até usado em piscinas. Ou seja, é bom. Quer dizer, não, eu digo. É igual o alho, né? O alho ou cebola, é por cortar a cebola para chorar, né? Mas... Tem a ver até com cinzas vulcânicas depois disso aí, nas aulas alho, cebola e por isso que a gente chora. O óxido de enxofre, com mais água dos nossos olhos, né, da lágrima, se transforma em ácido sulfúrico, por isso que arde. Eu tive no Chile, em Pucón. Química. Não, cara, eu estive no Chile, em Pucón, eu subi lá e aí sai aquele vapor. Cara, é insuportável aquilo. A gente fica com um lenço, uma máscara e tal, mas aquilo você não aguenta ficar muito tempo lá, né? Então, puxa, olha, adorei. Falamos muito, né? Não falamos pra caramba, mas Ziremar, muito obrigado. Gente, que show! Que show! Muito legal, a gente deu uma passeada aqui na meteorologia aeronáutica, com foco na meteorologia como um todo, né? Mas com foco na meteorologia aeronáutica. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueça, se inscreva lá no nosso canal, tem muita coisa boa, de qualidade com quem conhece, tá bom? Valeu, gente, obrigado, tchau, obrigado, Irmã. Obrigado.